Boa noite a você, meu irmão, minha irmã, nosso amigo, nossa amiga. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que privilégio nós estarmos aqui. Tiramos esse mês de maio para orar em favor das nossas famílias, meditar numa palavra que traga uma estrutura, uma solidificação para os nossos lares. E nós queremos agradecer você por nos permitir esse privilégio de estarmos juntos nesse momento aqui, adorar o nosso Deus juntos. Nós queremos mais como família, amar esse Deus como nós acabamos de cantar. Quero ler com você o texto da nossa meditação de hoje, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? É um texto que fala sobre a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Se você puder, acompanhe comigo atentamente. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Que Deus abençoe essa palavra no seu e também no meu coração. Eu quero pensar com você. Na semana passada nós iniciamos pensando um pouquinho a respeito daquilo que é o início de tudo, que são os casais, e nós pensamos um pouco sobre aquelas bodas do casamento, quando Jesus é convidado ali no Evangelho de João, capítulo 2, e hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre algumas tentações que a família, ela percebe, ela precisa resistir. Se Deus criou a família, é lógico que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele com certeza faz com que a família se torne o seu alvo de ataque. Ele vai tentar nos atacar de todas as formas. E como nós podemos identificar esses ataques? Como você pode identificar? Como a sua família pode identificar esses ataques? Como nós podemos, depois de identificar esses ataques, como que nós vamos defender? Como nós vamos poder resisti-los? A tática de Satanás é a mesma que ele utilizou com Jesus. E nós também precisamos, à luz desse texto, pensar também como nós podemos resistir, como Jesus resistiu. A primeira tentação que eu percebo aqui, que Satanás ele tenta Jesus, é exatamente a mesma tentação que ele quer trazer sobre a família. A primeira resistência que nós temos que ter para vencermos, a nossa família vencermos, é resistir à tentação de desobedecer a Deus. Foi o que Jesus fez. Se nós percebemos, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, como Deus homem, Jesus teve fome. E ele, naquele momento, ele é homem. Ele não perdeu os seus atributos de Deus, mas ele é homem.
E Satanás, ele sabe exatamente onde estão as nossas fraquezas dos momentos. Ele sabe onde são as fraquezas da nossa família. E ele sabia exatamente que Jesus tinha uma necessidade legítima. Se ele estava com fome, a necessidade dele era comida. E Satanás agora ele tenta mandar em Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus fala para ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na verdade, a necessidade legítima que a minha família tem, que a sua família tem, só pode ser a palavra de Deus. É ela que tem que ser o nosso alimento diário. É por isso que Jesus, ele se coloca como o pão da vida. Você já percebeu, meu amigo, que o pão, ele está na família daquele que é rico financeiramente falando, mas também o pão, ele é o alimento que está na mesa do pobre também. O que Jesus estava dizendo é que ele é o alimento diário. Então, se nós temos uma necessidade, se a sua família tem uma necessidade, se a minha família tem uma necessidade, essa família é da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Deus, ele decidiu o momento que Jesus seria tentado. E Deus, ele é o único que pode também decidir o momento de interromper aquela tentação. Deus não nos tenta, mas ele pode permitir que sejamos tentados. E ele diz lá na carta de Tiago que ninguém é tentado além daquilo que pode suportar. E ninguém diga de Deus sou tentado. Por isso que a palavra de Deus é tão importante para a nossa vida como um alimento é para o corpo. Nós precisamos nos alimentar. Tome muito cuidado. Esteja como família apercebido disso. Tome muito cuidado com conselhos de pessoas que não têm a Jesus Cristo como Salvador e, portanto, não se alimenta da palavra dele. Nós precisamos conhecer a Bíblia, a palavra do Senhor. Você, papai, você, mamãe, que aprenderam a palavra do Senhor, e se não aprenderam, aprenda a palavra do Senhor, para que você possa obedecer essa palavra e depois transmitir aos seus filhos. Esse é o alimento que vai fazer com que o seu filho, a sua filha, ela resista à tentação de desobedecer o Senhor. Amém? Você, papai, você tem a responsabilidade de introduzir a vida espiritual da sua família, com a sua esposa, e transmiti-la para os seus filhos. E eles então crescerão aprendendo a usar essa mesma palavra que eles alimentaram dela para resistir à tentação de ser desobediente ao Senhor. Foi isso que Jesus fez. A segunda tentação que eu percebo aqui é a tentação de colocar Jesus à prova. Olha só que interessante. Satanás, ele era um anjo de luz. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe disso. Ele não era qualquer uma pessoa, não. Ele conhece a palavra. E não sei se você percebeu, ele usa a própria palavra para tentar a Jesus. É lógico que ele distorceu essa palavra. E é a estratégia que ele não cansa de fazer ante as famílias. Ele distorce a palavra. Eu me lembro de uma família que me procurou muito preocupada de que o filho dela disse que ele tinha que aborrecer o pai e a mãe. E ele estava aborrecendo o pai e a mãe. Satanás deturpou, distorceu essa palavra no coração dele. E a mãe dele me procurou e falou: por favor, Luiz Carlos, conversa com meu filho para mim, porque ele disse que a palavra de Deus diz que ele tem que me aborrecer. Ele estava entendendo errado a palavra e ele estava sendo um mau filho. Eu tive que sentar com ele e conversar com ele um bom momento para que ele pudesse entender de fato. E a estratégia que Satanás ele mais usa é essa distorção da palavra do Senhor. E a família precisa tomar cuidado. Nós precisamos resistir essa tentação de colocar Deus à prova.
Ele coloca tropeço em pedra, problemas do dia a dia, situações que nós vivemos no dia a dia com a família, e ele então distorce a palavra, e a família, quando não tem essa percepção, acaba se deixando levar, e daqui a pouco, sabe o que acontece? Nós temos aí lares totalmente desmantelados, desestruturados, a família vivendo um caos, que não foi para isso que Deus a criou, porque não resistiu essa tentação de colocar Deus à prova. Problemas que vão surgindo e que nós não devemos criá-los. Nós já vivemos tantos problemas, para que criar mais problemas? É por isso que nós temos que estar atentos. Nós, eu e você, a minha família, a sua família, nós podemos ter ou não sinais, podemos ter ou não milagres, podemos durante as nossas lutas, às vezes, não experimentar daquilo que nós queremos. Deus, Ele tem o controle, Ele pode permitir até uma tentação, mas Ele também é o único que tem poder de interromper. Então muitas vezes nós vivemos lutas no seio da família, dificuldades, e que de repente nós não vamos ter sinais, ou não vamos ver milagres. Podemos ter ou não. A Bíblia diz que a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se você, a sua família, é uma família que serve ao Senhor, vocês precisam aprender a confiar no Senhor. A nossa palavra de domingo, ela falava exatamente sobre isso, sobre a certeza que nós temos do amor de Deus. Ele não poupou o seu único filho, antes Ele o entregou por todos nós. Precisa de uma prova maior de que a sua família é alvo do amor de Deus, de que a minha família é alvo do amor de Deus. Então nós precisamos, como família, aprender a confiar nesse Pai. Se eu tenho convicção, se você tem na sua mente, no seu coração, convicção de que Deus está no controle da sua vida, no controle da sua família, deixa eu dizer uma coisa para você: tudo o que acontece no seio da sua família, tudo que acontece na sua vida é vitória. Você vai entender assim, porque você sabe que Deus está no controle, e se Ele está no controle, é Ele quem sabe, é Ele quem decide. Não somos nós que decidimos, não é Satanás que decide. Quem decide, quem tem todo o controle nas suas mãos é o Senhor. O Senhor que tem o controle. A terceira resistência que nós precisamos ter é, como família, aprender a resistir à tentação de idolatrar. E o que Satanás diz? Olha aí, todos os reinos deste mundo, era só pegar um atalho. Você já percebeu que Satanás sempre nos oferece um atalho? Olha, você não precisa pagar esse preço longo. O que é isso? Você não precisa estudar. Fique tranquilo, na hora da prova você consegue acertar tudo. Ele sempre oferece um caminho que parece mais curto. Será que duraria 5 segundos? Era só se ajoelhar, prostrar-se diante de Satanás, e todos os reinos eram de Jesus. Nós precisamos resistir essa tentação de idolatrar, porque a idolatria é como se eu estivesse arrancando, removendo Deus do seu lugar soberano e passando a servir algo ou alguma coisa que se coloca como um Deus substituto. Isso é idolatria. Sabe, desobedecer a Deus parece tão mais fácil. É isso que Ele faz. Não, você não precisa pagar esse preço. Para quê? Deixa de ser bobo. Eu te ofereço um caminho mais curto. Jovens no seio da família, para que você se resguardar para o casamento? Eu te ofereço um caminho mais curto. Você pode sim experimentar a intimidade no namoro
sem precisar casar. Para que você tem que esperar o casamento, o noivado, o casamento? Não, eu te ofereço algo. Deus, Ele colocou desejos legítimos dentro do seu coração, então você pode sim. E acabam muitos sucumbindo e caindo nessa idolatria. Você já parou para pensar se Jesus desobedecesse? Já parou para pensar? Olha, os nossos pecados, eles não seriam perdoados. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Conclusão, nós não estaríamos mais aqui. Olha só que interessante. Se Jesus desobedecesse, nós iríamos receber a morte eterna. Hoje, compartilhei isso com algumas pessoas. Nós estamos vivendo essa pandemia, essa preocupação com esse vírus. E eu vou dizer uma coisa para você. Não estou aqui criando nenhum sensacionalismo em cima de um momento difícil. Mas o vírus, ele pode até interromper uma vida física, mas ele jamais tem poder de interromper uma vida eterna ao lado do Senhor. Se Jesus desobedecesse, nós não receberíamos a vida eterna, nós receberíamos a morte eterna. Nós iríamos viver eternamente longe da presença do Senhor. Se Jesus desobedecesse, Ele sairia do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. Acabou. Talvez você vai me perguntar, mas pastor Luiz Carlos, quando é que eu sou idólatra? Quando é que a minha família é idólatra? Quando nós começamos como família a substituir Deus por obra das mãos dos homens. Ocupa o lugar de Deus. Quando nós começamos a substituir Deus por pessoas, pessoas começam a tomar o lugar de Deus no nosso coração. Quantas pessoas não estão caindo na familiolatria? Estão adorando filhos, outros adorando o esposo, outros adorando a esposa. Não podemos. Quando eu substituo Deus por uma posição social, isso é idolatria. Quando eu substituo Deus pela minha carreira, a carreira passa a ser mais importante do que o próprio Deus. O meu trabalho, a minha carreira profissional, dinheiro. Quando eu substituo Deus por dinheiro, eu estou idolatrando. Quando eu substituo Deus por um partido político, quando eu substituo Deus por poder, quando eu substituo Deus por aprovação, ou quando eu substituo Deus pelo conforto. Idolatria afasta a minha família, afasta a sua família do plano de Deus para a vida da sua família. Escolha seguir a carreira que Deus planejou para você. A minha obediência, a obediência da minha família, a obediência da sua família tem que ser, deve ser a Deus. E a última resistência que eu quero pensar com você nessa noite, e eu quero concluir com ela: nós precisamos resistir à tentação de não depender de Deus. Quando lá no Jardim do Éden, Deus falou para Adão e Eva: não coma dessa fruta. Aquela árvore, ela representava uma vida independente de Deus. Ele disse: você pode comer de todos os frutos. E eles tiraram os olhos de todos os frutos que eles poderiam comer, e comeram exatamente o único fruto que eles não poderiam comer. Aquela árvore representava uma vida alheia, independente do Senhor, de não precisar de Deus, de não viver uma vida na dependência dEle. Era uma vida independente dEle.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não vencemos a tentação com as nossas forças. Jesus, ele usou a palavra. Ele disse: olha aqui, também está escrito. E Jesus então vai dizer a palavra verdadeira. Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, se você puder, dá uma lida com a sua família. Lá você encontra todas as armas que você pode usar para vencer. Não tente vencer a tentação com as suas próprias forças. A chave é a oração. A chave é a oração. Ore em família, ore pela sua família, peça oração pela sua família. Mateus, aqui mesmo, capítulo 6, versículo 13 diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 26, versículo 41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 7, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Que a sua família aprenda a depender única e exclusivamente de Deus, principalmente, inclusive, para vencer as tentações. Que Deus nos abençoe, meu amado. Que Deus abençoe a sua família. E se você quer proteger a sua família, a sua vida, de todos os dardos, as setas do nosso inimigo, resista à tentação de desobedecer a Deus. Resista à tentação de colocar Deus à prova. Resista à tentação de idolatrar. Resista à tentação de não depender de Deus. E que esse Deus abençoe a sua família, abençoe a minha família, abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus.